Sejam bem-vindos, saudosos amigos! Depois de um 1995 conturbado, com jejum de títulos e saídas importantes, o Palmeiras se reconstruiu e montou uma verdadeira máquina de jogar futebol. Em 1996, o Verdão atropelou os rivais, empilhou gols e fez uma das campanhas mais arrasadoras da história do futebol paulista. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo. Deixe sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Se em 1993 e 94 o Palmeiras, após a injeção financeira da Parmalat no clube, conquistou o Paulistão e o Brasileirão, em 1995 a história foi bem diferente. O clube perdeu vários craques, como Zinho, Mazinho, Rincon e Evair, além do técnico Vanderlei Luxemburgo. O time enfrentou um jejum de títulos naquele ano e viu a saída de nomes importantes durante a temporada, como Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson e Edmundo. Tudo isso fez a diretoria se mexer antes mesmo do final do ano. Luxemburgo foi recontratado junto ao Paraná Clube. O Palmeiras, que já havia contratado durante o ano os ex-rivais Cafu e Miller, trouxe também os destaques do Guarani, Luizão e Djalminha. Além disso, contratou o lateral esquerdo Júnior, do Vitória, para preencher a lacuna deixada por Roberto Carlos. O Palmeiras também trocou 3 jogadores com o Flamengo. Índio, Sérgio e Mancuso foram para a Gávea, enquanto Marquinhos, Gustavo e Cláudio vieram para o Parque Antártica. O técnico Luxemburgo também pediu a contratação do zagueiro Sandro Blum, do Juventude. A última contratação para o Paulistão foi Elivelton. Sem contrato com o Corinthians, o Verdão agiu rápido e acertou a chegada do atacante. O início da temporada do Palmeiras não era empolgante. No tradicional torneio início, empatou em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, se classificando pelo critério de escanteios a favor. Nas quartas de final, foi eliminado com uma derrota por 1-0 para o Rio Branco de Americana. A virada de chave veio em um amistoso internacional contra o Borussia Dortmund, que no ano seguinte seria campeão da Champions League. O Palmeiras venceu o clube alemão por 6-1, com 3 gols de Rivaldo, um de Cafu, um de Elivelton e um de Luizão. A estreia no Campeonato Paulista aconteceu no dia 28 de janeiro, no Parque Antártica. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 6-1. Luizão marcou aos 28 e aos 36 do primeiro tempo. Djalminha, de pênalti, marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão aos 16 minutos do segundo tempo. E logo em seguida, fez o quarto gol aos 17. Miller deixou o dele aos 37 e Paulo Isidoro fechou o placar aos 42. No dia 1º de fevereiro, o Palmeiras foi até Mirassol enfrentar o antigo Novo Horizontino e goleou novamente, dessa vez por 7-1. Luizão marcou aos 45 segundos de partida. Miller ampliou de cabeça. Elivelton marcou aos 28 e aos 43 do primeiro tempo. No segundo tempo, Miller fez o seu aos 2 minutos. E Luizão fechou a goleada com gols aos 41 e 45. No dia 4 de fevereiro, recebeu o Mojimirim no Parque Antártico e venceu por 3-0. Sandro Blum, de cabeça, marcou aos 33 do primeiro tempo. Djalminha, em cobrança de falta, ampliou o placar aos 31 do segundo tempo. E Miller, também de cabeça, fechou o placar aos 38. Na quarta rodada, o Palmeiras foi até Araras e empatou em 0-0 com o União. Esses foram os únicos pontos perdidos pelo clube no primeiro turno. No dia 11, recebeu o Juventus e veio mais uma goleada, dessa vez por 4-1. Após sair atrás no placar, Rivaldo empatou aos 43 minutos do primeiro tempo. Elivelton virou o jogo logo aos 14 segundos da etapa final. Paulo Isidoro marcou aos 33 minutos. E o italiano Marco Ozio, que entrou no lugar de Rivaldo, fez o quarto aos 40 do segundo tempo. O primeiro clássico do ano aconteceu em São José do Rio Preto e o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0. Após saída errada da equipe tricolor, Djalminha abriu o placar aos 2 do primeiro tempo. Luizão fechou o marcador aos 26 do segundo tempo. No dia 25 de fevereiro, o Verdão recebeu a Portuguesa e venceu por 3-1. Sandro Blum marcou de cabeça logo aos 2 minutos. Aos 36, Luizão cruzou e Roque marcou contra, mas o árbitro Oscar Roberto Godoy deu gol para Luizão. Aos 37 minutos do segundo tempo, Rivaldo completou o placar. No dia 3 de março, o Palmeiras foi até Presidente Prudente enfrentar o Corinthians de Edmundo e venceu mais uma vez, agora por 3-1. Djalminha marcou aos 45 segundos de jogo após cruzamento de Cafu. Júnior ampliou aos 25 minutos, com direito à dancinha do El Chan. O ex-palmeirense Edmundo até descontou, mas o zagueiro Célio Silva marcou contra, selando a vitória alviverde.
No dia 6 de março veio a terceira vitória seguida por 3-1, dessa vez contra o Guarani. Após sair perdendo, Miller pegou o rebote da trave e empatou aos 15 minutos. Em seguida, Miller cruzou para Rivaldo virar a partida aos 22 do primeiro tempo. Elivelton fechou o placar aos 8 do segundo tempo. Em Araçatuba, o Verdão venceu de virada o time da casa por 2-1. Elivelton empatou aos 22 do segundo tempo. A virada veio aos 31 minutos. Luizão cabeceou na trave e no rebote o zagueiro Kleber marcou o gol da vitória. No dia 16 de março aconteceu a maior goleada da competição. Jogando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Palmeiras aplicou uma sonora goleada de 8-0 sobre o Botafogo. Luizão marcou aos 12 e aos 44 minutos do primeiro tempo. Djalminha ampliou aos 2 minutos do segundo tempo. Luizão fez o seu terceiro gol aos 7. Cláudio, em uma bomba de falta, marcou o quinto aos 22. Djalminha, com direito à cavadinha, fez o sexto de pênalti. Alex Alves, de cabeça, marcou o sétimo aos 29. E Cafu, de perna esquerda, fechou o placar aos 36 minutos. O próximo confronto foi contra o Rio Branco, o mesmo time que havia eliminado o Palmeiras no torneio início. Jogando no Parque Antártico, o Verdão goleou por 4-1. Luizão marcou aos 26 e no rebote do goleiro fez o segundo aos 44 do primeiro tempo. Elivelton, nos acréscimos da etapa inicial, fez o terceiro. No segundo tempo, Luizão marcou seu terceiro no jogo e fechou o placar. No dia 21, o Palmeiras recebeu o América de Rio Preto e veio mais uma goleada, 6-0. Luizão abriu o placar aos 12 minutos, aproveitando o rebote do goleiro. Aos 16, Luizão recebeu de letra de Miller, driblou o goleiro e marcou o segundo. Djalminha, de pênalti, fez o terceiro aos 11 do segundo tempo. Miller, de cabeça, marcou o quarto. Rivaldo fez o quinto em uma linda cobrança de falta aos 30 minutos. E aos 34, novamente Rivaldo fechou o placar. O próximo confronto foi contra o Santos, na Vila Belmiro, e mais uma vez o Palmeiras goleou por 6-0. Rivaldo, de cabeça, abriu o placar logo aos 5 minutos. Kleber, também de cabeça, ampliou aos 17 e marcou mais um, também de cabeça, aos 30. Cafu fez o quarto aos 14 do segundo tempo. Djalminha, de pênalti, fez o quinto aos 39. Rivaldo, de cabeça, fechou o placar aos 42 minutos do segundo tempo. Encerrando o primeiro turno no Parque Antártico, o Palmeiras venceu o 15 de Jaú por 4-0. Alex Alves, de cabeça, abriu o placar aos 24 do primeiro tempo. Cláudio, também de cabeça, ampliou aos 25 do segundo tempo. Djalminha, de pênalti, marcou o terceiro. E Cris, aos 39 minutos, fechou a conta. O Palmeiras foi o campeão do primeiro turno com 43 pontos, somando 14 vitórias, um empate e nenhuma derrota. O aproveitamento foi de 95,6%. Os artilheiros do Palmeiras no primeiro turno foram Luizão com 15 gols, Djalminha com 10 e Rivaldo com 7. O segundo turno começou no dia 6 de abril e nada mudou para o Palmeiras. Jogando na Fonte Luminosa, o Verdão goleou a Ferroviária por 5-1. Luizão abriu o placar aos 20 minutos. O lateral Gustavo invadiu a área e fez o segundo aos 23. Rivaldo marcou o terceiro aos 7 do segundo tempo, com desvio da zaga. Aos 35, Djalminha fez uma linda jogada, passou por toda a defesa e chutou. O goleiro espalmou e no rebote Rivaldo marcou o quarto. Aos 38, Luizão matou no peito e soltou uma bomba para fechar o placar. No dia 10 de abril, o Palmeiras recebeu o Novo Horizontino em casa e venceu por 4-0. Em noite inspirada, o zagueiro Kleber marcou os 2 primeiros gols da partida. Ainda no primeiro tempo, Rivaldo de falta marcou o terceiro. Já no segundo tempo, Miller deu um lindo giro no zagueiro e marcou um golaço para fechar o placar. 3 dias depois, o time foi até Mojimirim e venceu de virada por 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, o Júnior empatou a partida. Já aos 2 minutos do segundo tempo, Luizão apareceu embaixo das traves e só empurrou para as redes, garantindo a vitória alviverde. No dia 18 de abril, o Palmeiras recebeu o União São João, o único clube que havia tirado pontos do Verdão até aquele momento. O Palmeiras entrou com tudo e goleou o time de Araras por 5-0. Rivaldo abriu o placar aos 18 minutos. Miller ampliou aos 34 do primeiro tempo. Luizão de cabeça fez o terceiro aos 15 do segundo tempo. Rivaldo ainda marcou mais 2 gols, aos 18 minutos após bobeira da zaga e aos 28 batendo de fora da área e fechando o placar. Na partida seguinte, o Juventus mandou seu jogo no estádio Jaime Sintra em Jundiaí e sofreu mais uma goleada para o Verdão, 5-1. O lateral Júnior invadiu a área e abriu o placar logo aos 7 minutos. Miller marcou o segundo aos 35 do primeiro tempo. Djalminha fez o terceiro aos 8 do segundo tempo. E o quarto também foi dele, aos 30. Já nos acréscimos, Miller fez seu segundo gol na partida, fechando o placar.
Outro clássico foi marcado no Prudentão, agora contra o São Paulo. Rivaldo abriu o placar aos 11 minutos. Miller ampliou contra sua ex-equipe aos 34. Logo aos 30 segundos do segundo tempo, Miller recebeu dentro da área e soltou uma bomba, marcando um golaço. O São Paulo ainda reagiu, mas o Palmeiras venceu por 3-2. Na sequência, vitória contra a Portuguesa no Canindé por 2-1. Após cruzamento de Júnior, Miller abriu o placar aos 14 minutos. No segundo tempo, o zagueiro artilheiro Kleber dominou no peito e marcou um golaço aos 17 minutos, seu sexto gol na competição. No dia 5 de maio, São José do Rio Preto foi o palco para mais um clássico, dessa vez contra o Corinthians. Rivaldo driblou toda a zaga e abriu o placar aos 33 minutos. De pênalti, Rivaldo ampliou aos 21 do segundo tempo. O Corinthians reagiu e conseguiu o empate, final 2-2. No dia 9 de maio, o Palmeiras conheceu sua primeira e única derrota no campeonato. Jogando no Brinco de Ouro, o Guarani venceu o super time de Luxemburgo por 1-0, gol de Silvio. 3 dias depois veio a recuperação. O Palmeiras recebeu o Araçatuba e venceu por 3-1. Luizão de cabeça abriu o placar logo aos 7 minutos. Miller também de cabeça ampliou aos 5 do segundo tempo. E aos 35 minutos, numa linda tabela com Miller, Luizão fez o terceiro. Em Americano, o Palmeiras saiu perdendo para o Rio Branco. Aos 15 minutos, Rivaldo empatou com um chute de fora da área. Aos 29 minutos, o zagueiro Cláudio cobrou falta de longe e virou o jogo para o Verdão. No dia 19 de maio, o Palmeiras recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, adversário que havia sofrido uma goleada de 8-0 no primeiro turno. A expectativa era de mais uma goleada e parecia que ela viria. Djalminha marcou 3 gols em 30 minutos. O primeiro aos 11, com um chute da entrada da área. Aos 27, bateu o escanteio. A bola desviou na zaga e entrou, mas o árbitro anotou o gol olímpico do meia. Aos 32, deu uma linda caneta no zagueiro e tirou do goleiro com categoria. O Palmeiras diminuiu o ritmo, mas ainda fez o quarto aos 14 do segundo tempo. Miller pegou o rebote da barreira e concluiu, placar final 4-0. No dia 25, o Verdão foi até São José do Rio Preto enfrentar o América. Vitória por 1-0, com gol de Rivaldo de cabeça aos 22 do primeiro tempo. Com esse resultado e faltando apenas 2 rodadas, o Palmeiras precisava de apenas mais um ponto para conquistar o segundo turno e, consequentemente, o título paulista. No dia 2 de junho, no Parque Antártico, o último clássico do campeonato, contra o Santos. A arbitragem ficou por conta do colombiano Oscar Ruiz. O Palmeiras partiu com tudo para o ataque e marcou logo aos 6 minutos. Rivaldo chutou, o goleiro Edinho deu rebote e Luizão apareceu para marcar o primeiro gol, o 100º do clube na competição. Aos 33 do segundo tempo, o zagueiro Kleber marcou um golaço e fechou o placar em 2-0. Com a vitória veio o título do segundo turno e a conquista antecipada do Campeonato Paulista de 1996. No dia 9 de junho, o campeão Palmeiras enfrentou o já rebaixado 15 de Jaú. Em busca de renda, o time de Jaú trocou o estádio Zezinho Magalhães pelo Pacaembu, na capital paulista. Antes da partida, houve a entrega das faixas de campeão estadual. O único gol da partida foi marcado por Galeano, de cabeça, aos 7 minutos do primeiro tempo. Após o apito final, o capitão Cafu recebeu o troféu das mãos do presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará. O Palmeiras terminou o turno com 40 pontos. Em 15 partidas foram 13 vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 41 gols e sofreu 11. Na classificação geral, o Palmeiras somou 83 pontos em 30 jogos, um aproveitamento de 92,2%. Foram 27 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O time marcou 102 gols e sofreu 19, com um saldo positivo de 83 gols. A média foi de 3,4 gols por partida. O segundo colocado na competição foi o São Paulo com 55 pontos, 28 a menos que o Verdão. Apesar de todo o poder ofensivo palmeirense, o artilheiro da competição foi Giovani dos Santos com 24 gols. O Palmeiras utilizou 26 jogadores diferentes ao longo da competição. Desses, 16 balançaram as redes. Tirando os goleiros Veloso e Marcos, os únicos que não marcaram foram o zagueiro Tonhão, o lateral esquerdo Wagner, os volantes Amaral, Flávio Conceição, Sérgio Soares e Marquinhos, além dos atacantes Magrão e Reinaldo. O artilheiro palmeirense foi Luizão com 22 gols. Já o jogador que mais entrou em campo foi o goleiro Veloso, presente em 29 das 30 partidas. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será sua sugestão.
Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!